Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, eu sou o professor Leonardo, um grande prazer falar com você. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho e para você que já é inscrito e você que não é, deixa o like aqui no vídeo, isso ajuda muito a divulgar o meu trabalho, né? E também deixa nos comentários que tipo de análise você gostaria de ver, tanto em R quanto em Python, ok? Na aula de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Como filtrar linhas utilizando condições no R. Ou criar uma nova coluna utilizando condições dentro do Python. Ok? Então, já fica aí para a aula que vai ser bem interessante. Vamos para o Python. Primeira coisa que nós vamos fazer é instalar os nossos pacotinhos, né? Carregar aqui os módulos, vocês já estão acostumados com isso, você que me acompanha aqui. Se você é novo aqui e não sabe como fazer isso, se você quiser pausar esse vídeo, procurar o vídeo de como, né, fazer o carregamento dos módulos dentro do Python, volta lá, tem vídeo aqui no canal ensinando isso também. Tá bom? Eu já fiz aqui, vou definir o meu diretório e vou carregar o meu arquivo de dados. Beleza? Então, esse é o nosso arquivinho de dados, um arquivo muito simples. Ele só tem 6 colunas. Primeira coluna é o local, segunda coluna tratamento, terceira coluna repetição, produtividade, teor de óleo e teor de proteína, que são as 3 variáveis que nós estamos trabalhando. Vou descer aqui no script, ok? Vamos lá para o final dele. Nós vamos falar sobre o case when, ok? O case when do R, né? Ele no Python ele é o np, que é do pacote NumPy, .select. Então é a função select. Como que a gente vai fazer? Presta atenção que essa estrutura é muito importante. Se você não fizer ela bem feita, você pode gerar uma confusão nos seus dados. Então presta muita atenção. Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos criar um arquivo chamado conds. Você pode dar o nome que você quiser. Esse conds seria de condicional. Vamos condicionais, né? Então, olha o que nós vamos fazer. Ó, conds. Aí nós vamos abrir colchetes. Ok? Aí, você pode colocar cada um numa linha ou colocar um na frente do outro separado por vírgula. Eu gosto de colocar cada um numa linha para ficar bem organizadinho. Mas é só o meu jeito de trabalhar. Não tem necessidade de fazer isso, tá? O que eu quero fazer, pessoal? Eu quero criar uma nova coluna. Então, olha o exercício aqui, presta atenção. Eu quero criar uma nova coluna que vai se chamar classe prod e eu quero classificar a minha produtividade em baixa, média e alta. Quando eu trabalhei na Bayer, era muito comum a gente fazer. A gente pegava os ambientes no Brasil e classificava eles em baixa, média e alta produtividade. E aí a gente fazia análises separadas para cada um desses ambientes. Fazia uma análise conjunta com todo mundo, mas fazia análises separadas, porque as plantas que a gente avaliava, né, elas tinham comportamentos diferentes dependendo se aquele ambiente era um ambiente de alta produtividade, geralmente são ambientes de alta tecnologia, né, e ambientes de baixa produtividade. Então é isso que nós vamos fazer aqui. Como que a gente faz? Primeira coisa que nós vamos fazer nesse arquivinho conds é definir as nossas condicionais. Tá? Então, presta atenção. Ó. Dados, produtividade. Então, eu coloco a palavra dados, que é o meu arquivo de dados. Abro colchetes, abro aspas e coloco o nome da minha coluna. Eu quero ter uma classe abaixo de 3.600 quilos. Depois eu vou chamá-la de baixa, mas por enquanto vamos só pensar nas condicionais. Então eu quero uma classe menor do que 3.600. Beleza? Vírgula, vou definir a próxima classe. Também a mesma coluna, né? Lembrando que tem que ser a mesma coluna, né, gente? Não dá para criar... Dá para criar classes envolvendo mais colunas, mas nesse momento a gente está trabalhando só com uma, tá bom? Então, sempre a mesma coluna. Vai só copiar o que está aqui em cima, colar aqui embaixo. Menor que 4.000. Isso daqui, gente, no primeiro momento pode parecer meio esquisito. Ah, Léo, eu tenho uma classe menor que 3.600, uma outra menor do que 4.000, aí ele vai englobar de 3.600. Mas não. Quando a gente jogar na função np.select,
ela vai entender que uma classe é menor que 3.600 e a outra classe é entre 3.600 e 4.000. Ele já entende isso automático. Você não precisa falar isso para o Python. Tá? E eu tenho uma terceira classe, que eu também não preciso definir para o Python. Ele já sabe que o que tiver acima de 4.000 é outra classe. Então, presta atenção, isso às vezes é um pouco confuso para quem não está acostumado a usar condicionais. Não é nem a questão do Python, é a questão de condicionais. O número de condicionais que você vai definir aqui, ele é o número total menos 1. A última você não precisa definir. E é muito importante você definir na sequência, tá? Então, geralmente da menor para maior. Então, primeiro eu defini o 3.600, depois eu defini o 4.000. Porque se eu defino o 4.000 primeiro, ele já vai colocar tudo que é menor que 4.000 numa classe, e aí o de 3.600 ele já não vai achar mais ninguém. Entendeu? Então, primeiro eu defino a menor e vou definindo na sequência. Eu não posso fugir dessa sequência. Tá bom? Isso é muito importante. Então, eu criei o arquivo conts, o nosso primeiro arquivinho. Agora eu vou criar o arquivo choices. Choices vão ser as nossas classes, tá? Então, da mesma forma, entre colchetes, entre aspas, eu vou definir as classes na mesma sequência que tiver aqui no condes, ok? Não, você não pode mudar essa sequência, não. Senão vira uma bagunça o seu arquivo. Então, dados produtividade menor que 3.600. Ele é baixa. Dados produtividade entre 3.600 e 4.000. Ele é média. Beleza? Então, definir. Baixa e média. Então, ele vai no nosso arquivo de dados. Por exemplo, a primeira aqui é 3.604. Ele vai olhar, opa, 3.604, ele está entre 3.600 e 4.000. Então, ele é média. 3.719. Opa, 3.619. Ele está entre 3.600 e 4.000, então ele também é média. Deixa eu pegar um baixo aqui. 3.357. Opa, esse valor é menor que 3.600, então ele é baixo. Então ele vai olhando linha por linha e classificando. Beleza? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma cópia dos nossos dados, ok? É só colocar dados.copy e aí criar esse novo arquivinho, o dados case when. Léo, eu preciso criar um novo arquivo ou eu posso fazer já diretamente no meu arquivo original? Você pode fazer diretamente no arquivo original, mas quando a gente trabalha com essa questão de essas coisas um pouco mais complexas, igual é uma condicional, o que eu gosto de falar para o meu aluno é o seguinte: como você ainda não tem muita prática, cria um novo arquivo e trabalha em cima dele. Quando estiver funcionando, aí você troca os nomes dos arquivos para o arquivo original, não tem problema não. Só para garantir que você não vai fazer modificações no arquivo original e às vezes de forma errada, tá? Então essa é a minha dica para você. Cria um novo arquivo, roda tudo. Ah, tá funcionando. Aí você troca os nomes aqui para o arquivo original e não precisa fazer essa cópia. Não tem problema nenhum, tá? Então a gente está criando um novo arquivo e agora vamos criar uma nova coluna. Então eu vou colocar o nome do meu arquivo, dados underline case underline when, entre colchetes, entre aspas, classe prod, tá? Que é o nome da minha coluna. Você pode colocar o nome que você quiser, tá? Quando a gente cria uma nova coluna, o nome tanto faz, é você que cria, beleza? Agora, importante, ó, igual np.select, que é a nossa função. Presta atenção, e ela tem 3 argumentos aqui importantíssimos. Primeiro argumento são as nossas condicionais, então eu coloco aqui o nome conts. Segundo argumento são os nossos choices, ou seja, as nossas classes. Então, eu coloco choices aqui. E o terceiro argumento é o nosso default, ou seja, o que não tiver nessas classes aqui, eu classifico ele como alta. Entre aspas, né? Eu coloco a palavra alta. Então, esse default é a classe que não está nas condicionais e no choice. Okay? Então, isso é muito importante. Muito importante se definir isso certinho. E aí é só a gente rodar. Olha como que fica. Vocês já estão vendo aí? Então, ó, ele vai linha por linha
fazendo essa classificação. Então, 3.604 é média, 3.719 é média, 4.346 é alta, 3.825 é média. E agora, você já tendo essa classificação, você pode fazer análises diferenciadas dentro dessa classificação, ou até utilizar essa classificação em algum modelo de machine learning, alguma coisa nesse sentido, né? Se esse é o seu objetivo. Então, essa é uma função, pessoal, muito usada mesmo. Criar colunas dentro do Python é uma coisa extremamente comum e no momento que a gente for para as análises de dados, vocês vão ver que a gente precisa muito dessa criação, ok? E aqui, ó, antes da gente finalizar, nós podemos classificar, né? A gente pode fazer uma contagem das nossas classes. Então, eu vou criar aqui um arquivo chamado contagem classes, tá? Aí eu coloco o nome do meu arquivo, dados case when, o nome da coluna que eu quero contar, no nosso caso, class prod, e aí eu coloco .value counts, .reset index. Ok? Então, olha o que ele cria aqui pra gente. Aí eu vou selecionar só a coluna do class prod e do n, né, que é o número de observações. E aqui a gente vê o nosso arquivinho. Então, média eu tenho 16, alta eu tenho 11, baixa eu tenho 9. Bem próximo, né, da distribuição normal, né, para esses dados. Então, pessoal, dois pontos importantes aqui. Primeiro, a última classe você não precisa definir, tá? O np.select, ele meio que te obriga a que a última classe fique no default, ok? Segundo ponto que é muito importante, pessoal. Quando você utiliza esse tipo de condicional, olha, isso vale para R, para Python, qualquer software que você utilizar. Confere, tá? Léo, mas eu tenho 1 milhão de linhas. Você não vai conferir tudo, né? Claro que não. Senão não faz nem sentido, senão você faz na mão. Mas pega valores aleatórios dentro da sua planilha e confere eles. Não confere só os 4 primeiros, não. Porque às vezes no meio da planilha teve alguma coisa que quebrou. Você confere, sei lá, se tem 1 milhão, confere uns 30 valores ao longo desse 1 milhão. Entendeu? Não pega só os primeiros, não. Para garantir que isso foi feito corretamente. Porque se você vai usar essa coluna depois para algum tipo de análise, e essa coluna foi feita de forma errada, a sua análise vai ficar errada também, tá? Então, isso é algo muito importante de se fazer, tá bom? E aí, vocês sempre me perguntam, pessoal, Léo, como é que eu faço para ter acesso a esse script? Tem tanta coisa nele, né? Script bem explicadinho. Então, pessoal, para ter acesso a esse tipo de script, não só esse, mas vários outros, né? Porque esse script aqui é uma aula só minha, tá? Que é uma aula dentro do meu curso Data Science 360. Então, se você quiser ser meu aluno, o link está na descrição do vídeo, tá? Você pode ir lá fazer a sua inscrição. São 52 semanas de curso, no mínimo, tá? 52 é o que a gente põe no cronograma, mas a gente já sabe que serão mais, né? Então, toda semana são 2 aulas ao vivo, em torno de 1h30 cada uma, tá bom? Explicando casos como esse, né? Aqui, como eu disse, é um pedacinho de uma aula que eu expliquei aqui para vocês do Case when, mas o curso ele é gigantesco, né? Ele vai desde a instalação de R e Python, e o curso tem as 2 ferramentas, tá? Até análises complexas como Machine Learning, análise multivariada, análise de séries temporais, criação de mapa, como trabalhar com imagem de satélite. É um curso assim, bem prático. É claro que tem a parte inicial, igual a gente está ensinando aqui, essa parte mais básica, é obrigatório ter, porque senão você não consegue trabalhar dentro do R e do Python, mas a gente vai em análises bem complexas. E assim, com scripts automatizados. Não é aqueles scripts que você aprende em aula e depois não consegue usar nos seus dados. Eles são scripts automatizados. Ok? Então, se quiser ser meu aluno, vai lá, faz a sua inscrição. Também, não se esquece de deixar o joinha aqui no nosso vídeo.
E coloca nos comentários o que você gostaria de aprender aqui que eu ainda não falei, né? Então, na aula de hoje é isso. E nos vemos na nossa próxima aula. Até mais!